E aí, pessoal, dando início à nossa revisão para o Enem 2020, eu vou trazer aqui duas questões envolvendo o tópico estequiometria com reações consecutivas, pureza e rendimento de reações. Eu trouxe duas questões, uma da prova do Enem de segunda aplicação de 2019 e uma da prova de 2015. Vamos ler juntos. Questão 119 do Enem PPL 2019. Na busca por ouro, os garimpeiros se confundem facilmente entre o ouro verdadeiro e o chamado ouro de tolo, que tem em sua composição 90% de um minério chamado pirita, a fórmula FeS2. Apesar do engano, a pirita não é descartada, pois é utilizada na produção do ácido sulfúrico, que ocorre com um rendimento global de 90%, conforme as equações químicas apresentadas. Considere as massas molares, então você tem as massas molares de todas as espécies envolvidas, as equações químicas, e a pergunta é: qual o valor mais próximo da massa de ácido sulfúrico em quilograma que será produzida a partir de 2 kg de ouro de tolo? Pessoal, então olha, a gente tem um caso aqui de cálculo estequiométrico com reações sucessivas, com pureza e rendimento. Todas as vezes que aparecer reações consecutivas, essas reações consecutivas elas precisam estar balanceadas umas em relação às outras. Tá? O que significa isso? Quando a gente olha para essas três equações aqui, eu vejo que cada 4 mols de pirita produz 8 mols de dióxido de enxofre, o SO2. O SO2, na segunda reação, ele está com coeficiente estequiométrico 2. Isso não faria sentido aqui para o que a gente quer, porque este SO2 produzido aqui nessa primeira equação, ele tem que ser consumido na segunda equação. Então você teria que ter aqui 8 de SO2. Como que a gente consegue isso? Simples, basta multiplicar esta segunda equação por 4. E aí você teria 8 de SO2, tá? Você teria 4 de O2 aqui e 8 de SO3. Aí você tem o SO3, que é um produto intermediário, sendo consumido na terceira equação. Tá? E esse SO3 que vem da segunda equação, ele teria que ser inteiramente consumido na terceira equação. Então você consegue isso equilibrando, multiplicando a terceira equação por 8. E aí você vai ter o consumo aqui de 8 mols de SO3, tá? A 8 mols de água e formação de 8 mols de H2SO4. Tudo isso para quê? Na hora que você for somar essas três equações, você vai ver que os 8 mols de SO2 formados na primeira etapa são consumidos aqui na segunda etapa, perfeito? Formando 8 mols de SO3, que por sua vez também são consumidos na terceira etapa. E aí o que te interessa é, de cada 4 mols de FeS2, após todo o processo se completar, você tem a formação de 8 mols de H2SO4. Tá legal? Então, olha, você vai escrever isso daqui. Cada 4 mols de FeS2 leva a formação aqui de 8 mols de H2SO4. Aí, olha, você vai ter que ficar atento aos rendimentos e às purezas, mas uma coisa é fato, 4 para 8 é a mesma coisa que, se eu simplificar aqui, olha, é a mesma coisa que 1 para 2, não é verdade? Eu posso dividir os dois lados aqui por 4, tá? E aí eu vejo que 1 mol de FeS2 teria qual massa? Essa massa está aqui, né, na própria informação da questão, 120 gramas, tá? 1 mol de FeS2 tem 120 gramas, perfeito? E 2 mols de ácido sulfúrico teria 2 vezes 98 gramas, perfeito? Tá? Porque são 2 mols, 98 gramas para cada mol. Essa informação está aqui, beleza? Isso ajuda muito porque você não vai ter que calcular a massa molar na hora de resolver a questão. Agora, ele te faz uma pergunta: e se eu tiver 2 kg de ouro de tolo, que é a pirita? E aí você vai fazer o seguinte, olha, ou você passa os 2 kg para grama, o que não é necessário, porque se você coloca quilogramas aqui, o resultado você vai achar em quilogramas.
Não teria nenhum problema disso. Tá? Então eu vou deixar em quilogramas, mas se você se sentir mais confortável, você passa os 2 quilogramas para gramas. Tá? Então vamos lá, eu vou fazer aqui. Olha, você tem 2 quilogramas de ouro de tolo. Mas você precisa voltar no enunciado, porque o ouro de tolo, só 90% dele, de fato, é a pirita, o FeS2. Ou seja, 90% dessa massa, 0,9 vezes 2 quilos, né? 90% de 2 quilos, tá legal? Por isso que o 0,9 ali, tá? 90% dessa massa é a pirita, é o FeS2, é o sulfeto de ferro, beleza? Agora preste atenção num outro detalhe. Dessa pirita, né, só 90% dela reage. É o que ele está dizendo aqui como rendimento global. O rendimento é de 90%. É como que daquele total que você tem da espécie reagente, que é a pirita, só 90% dela vai reagir. Ou seja, eu tenho que multiplicar de novo por 0,9, tá? Beleza. Então, olha, 120 gramas leva à formação de algo em torno de 200 gramas. Eu não estou fazendo a conta porque eu tenho que encontrar o valor mais próximo. Então, eu estou usando as habilidades, né, de arredondamento aqui. Tá? Então, olha, 2 kg vezes 0,9, ou seja, 90% de 2 kg, que dá aqui para a gente 1,8 kg, não é? 1,8 kg é o que de fato é FeS2, perfeito? E esses 1,8 kg vai ser multiplicado por 0,9. Multiplicar por 0,9 é como tirar 1/10 da quantidade. 1/10 de 1,8 é 0,18. Tá? Tirar 0,18 aqui vai dar 1,62 quilos. É a quantidade de fato que vai reagir. Isso leva a qual massa de ácido sulfúrico em quilos? Não sei. Uma massa M vai aparecer ali para mim em quilos, mas eu vou resolver minha regrinha de 3. Tá? A gente faz a nossa mágica ali, a gente vê a massa que a gente vai encontrar vai ser, a massa de ácido sulfúrico vai ser 1,62 kg vezes 2 vezes 98 gramas dividido por 120. Beleza? Tranquilo? E aí, olha, é fazer continho, porque aqui em cima dá aproximadamente 200, né, dividido por 120, vezes 1,62. Tá? Na hora que você fizer a conta, você vai achar algo próximo de 2,6. Como que eu raciocinaria nisso na hora da prova? Olha, 120 estaria formando algo próximo de 200 gramas. 1,6, né? Se fosse, vamos colocar se fosse 1,2 quilos. Né? 1,2 quilos estaria formando algo próximo de 2 quilos. 1,6 gramas, né, estaria formando algo um pouco a mais do que 2 quilos. Eu raciocinaria dessa forma, sem fazer muita conta. Um pouco a mais do que 2 quilos, né, nesse raciocínio seria 2,6. Tá? 2,9 já é 3 praticamente. Tá? Então, na hora que você fizer a conta, você vai achar aqui 2,6 quilos. Perfeito? Então, tente lembrar desses pontos fundamentais. Você precisa balancear as equações de cada etapa, umas em relação às outras, tá? E precisa saber o que o problema está relacionando. O problema relacionou sulfeto ou FeS2 com H2SO4, perfeito? E te deu pureza, te deu rendimento. Então, saber mexer com esses dados, saber interpretar, é o que o Enem está esperando de você. E ele não está esperando que você saia fazendo essa conta na hora da prova, porque isso você sabe que vai dar um pouquinho de trabalho. Perfeito? Vamos olhar mais uma para a gente ver se a ideia ficou boa na cabeça? Vamos pegar essa aqui, olha, essa questão é do Enem de 2015, que eu já fiz inclusive aqui no canal, vou deixar aqui se você quiser ver a resolução, tá? Que é o seguinte, olha, para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Tá? Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfalerita, que é ZNS, com pureza de 75%. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80%. Nessa sequência de equações químicas. Então você tem aqui uma primeira etapa e uma segunda etapa.
Considere as massas molares do ZNS. 97 gramas por mol, 32 e etc. Né? A gente não precisa ler todas. Que valor mais próximo de massa de zinco metálico em quilogramas será produzido a partir de 100 quilogramas de esfalerita? Vamos ver então como que a gente faz. Se você lembrar do primeiro passo, tá? Eu te falei que quando a gente tem reações consecutivas, a gente precisa balancear umas em relações às outras. Tá? Então eu vejo o seguinte, essa equação ela parte aqui de sulfeto de zinco, né, o ZNS, para formar o óxido de zinco. E esse óxido de zinco é consumido na segunda etapa. Eu tenho a formação na primeira etapa de 2 mols de óxido de zinco. Então, na segunda etapa, eu precisaria ter o consumo de 2 mols de óxido de zinco. Tá? O balanceamento, pessoal, ele é feito para garantir que uma equação fique com os menores coeficientes, né, inteiros. Mas em reações consecutivas, a gente não necessariamente precisa que todas as equações fiquem com os menores coeficientes inteiros. Elas precisam estar balanceadas em relação às outras. Tá? Então, 2NO, 2CO, 2EN e 2CO. E aí, olha, estequiometria sempre tem a pergunta, né? Sempre tem o dado e sempre tem a pergunta. O dado é, você tem 100 kg de esfarelita. Tá? A esfalerita ela não é ZNS puro, ela é 75% de ZNS. Tá? 75% da massa dela é de fato ZNS. E desses 75%, só 80% vai reagir. É o que o enunciado está te falando. Tá? Então, olha, e a pergunta é, qual é a massa de zinco metálico que vai ser produzida? Então eu vejo o seguinte, 2 mols de ZNS leva à formação de 2 mols de zinco metálico. Vamos colocar isso aqui em cima então, olha. 2 mols de sulfeto de zinco, ZNS, leva à formação de 2 mols de zinco metálico. Perfeito? 2 mols de ZNS. Vamos ver aqui, olha, 2 mols de ZNS teria qual massa? Ah, já está aqui, olha, 97 gramas, né? 2 vezes, deixa eu colocar de outra cor, 2 vezes 97 gramas. Leva à formação de 2 vezes, vamos conferir o valor, está lá o zinco 65, 2 vezes 65 gramas, conforme a gente confere no enunciado. Tá? Eu tenho 100 kg de esfarelita. O problema é o mesmo do problema anterior. Só que ao invés de ter 3 equações consecutivas, eu tenho 2. Tá? E eu posso deixar aqui em quilogramas, porque o resultado vai aparecer para mim em quilogramas. Porque esse grama aqui, olha, ele vai cancelar com esse grama aqui na hora que eu montar a minha expressão. Então, olha, vamos ver. 100 quilogramas, só que 100 quilogramas não é a quantidade que você tem de fato. 100 quilogramas é a massa de esfalerita. Só 75% dela é de fato, né, o sulfeto de zinco. Tá? A pureza dela é 75%. Então, por isso, 0,75. 75 sobre 100. Tá? E desse valor aqui, somente 80% disso vai reagir, 0,8. Então, qual vai ser a massa de zinco metálico que vai ser obtida? Tá? Então, olha, eu vejo aqui, esse valor vai dar 75 quilos, né? 75 quilogramas. Né? 80% de 75, só vou conferir aqui, mas eu acho que é 60, tá? Então 60 quilogramas. Então a gente tem o seguinte, olha, 60 quilogramas é o que de fato vai reagir. Você tem 75, tá? Que é 75% de 100. E desses 75, 80% que vai reagir, 60 quilogramas. Então eu vou reescrever isso daqui, olha. 2 vezes 97 gramas está para 2 vezes 65 gramas, perfeito? 60 quilogramas, que é o que de fato já vai reagir, né, considerando a pureza e o rendimento, vai levar à produção de qual massa de zinco metálico? Tá? A gente vê aqui, olha, isso daqui é aproximadamente 200, tá? Ou aproximadamente ali
a gente poderia colocar 200 kg, estaria para 130 kg de zinco. Tá? 60 kg, que é 1/3, mais ou menos, né? Um pouco menos do que 1/3, estaria para mais ou menos 1/3 da massa aqui também. Tá? Mas, na verdade, um pouco menos do que 1/3. 1/3 de 130 vai dar 43,33, alguma coisa menor do que 43. Tá? Eu chutaria entre a letra C e B. Eu acho que aqui a gente não vai ter muito jeito, vai ter que fazer a conta. Vamos lá ver como é que fica. Massa de zinco. Tá? Não sei se vocês entenderam aqui, olha. 1/3 que eu estou falando, isso aqui é aproximadamente 1/3. Se eu passar daqui para cá. Né? Então o resultado também seria aproximadamente 1/3. Aproximadamente 1/3 se eu falasse que isso era quilogramas, tá, pessoal? 60 kg não é 1/3 de 200 gramas, tá? Uma aproximação. Massa de zinco, então, vai ser 60 kg, que multiplica 2 vezes 65 gramas. E aí eu tô vendo que eu coloquei um 2 ali, ele é inútil, né? 2 vezes 97 gramas. Por que ele é inútil, né? No final que a gente viu, 2 mols para 2 mols é a mesma coisa que 1 mol para 1 mol. Aqui é a prova disso, olha, porque o 2 vai cancelar, tá? Então vai ficar 60 vezes 65, perfeito? 6 vezes 6 daria 36. 60 vezes 60 daria 3.000. Aqui, cuidado aqui, né? O grama some aqui, olha. 60 vezes 60 daria 3.600, dividido por 97, daria ali 3,6 kg. Só conferir essa conta. 60 vezes 65 dividido por 97. Tá? Isso aqui vai dar 40 kg. Eu falei que era 60 vezes 60, mas é 60 vezes 65. Tá? Então é mais do que 3.600 gramas, né? No caso aqui é 3.600 kg, que é dividir por 97, ia dar 3.600. Então é mais um pouquinho, né? Ia dar 36, é mais um pouquinho, ia dar 40 kg. Beleza? Então, olha, eu espero que, né, duas resoluções rápidas, eu espero que tenha ajudado vocês a relembrar esse tópico, a tirar algumas ideias novas, e qualquer coisa, deixe aí no comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram, tá? Esse vídeo, se você, eu vou colocar ele também no Instagram, tá? Você pode estar vendo lá no YouTube. Se você está no Instagram, se inscreva no YouTube. Se você está no YouTube, né, clica lá no Instagram, marque aí o colega também para poder ver. Beleza? Um grande abraço para todos vocês e valeu! Tchau, tchau!